Bem-vindos a mais um episódio do podcast Consensual. Hoje tenho um novo convidado, o Pedro Vieira, e como sempre vou deixar que ele se apresente. Olá, Pedro. Então, olá Rui, olá a todos. Sou o Pedro Vieira, sou ator. Nascido e criado em Lisboa, mas neste momento a viver já há alguns anos em Budapeste, a trabalhar com o grupo Arte Extásia. Que está ligado ao erotismo. Sim, portanto, fazemos arte tântrica. Exatamente. E anualmente temos vários eventos, festivais, workshops, retiros em Portugal, mas trabalhamos um pouco por toda a Europa. E agora já temos falado algumas vezes e aproveitamos o facto de termos mais um retiro em Sintra de Arte e Tantra para falarmos um pouco sobre a arte tântrica e como é que nós temos esta visão, como é que a arte se pode conciliar com o Tantra, o que é que têm em comum e como é que se podem potenciar uma à outra. E como é que tu começaste esse teu percurso nesta área? Eu acho que, se calhar, se formos mesmo a ver a primeira gênese, vou à adolescência. E quando me confrontei através de arte, nomeadamente não só o cinema, mas também o teatro, teve um grande impacto no meu crescimento, no desenvolvimento da minha personalidade. E comecei a descobrir no palco, se calhar a primeira vez que pude contemplar o momento presente, sabes? Em que a mente realmente ficou completamente parada durante aqueles 15 minutos de performance. Estive muito mais próximo da minha essência. Agora consigo conceptualizar e dizer nestes termos a experiência que se passou, mas na altura foi, ok, esta sensação de proximidade daquilo que eu sou é possível de atingir, de chegar até através da arte. E a partir daí, apesar de ainda ter continuado a fazer o percurso académico normal, estava a estudar Economia, e depois estive ainda no 12º ano uma primeira abordagem com arte, finalmente aí. Finalmente, depois de ter feito um curso de Economia, fui para o Conservatório, fiz o Conservatório de Teatro e desde então trabalhei sempre como ator, apesar de ter feito muitas outras coisas. Mais tarde vejo que a capacidade de chegar a esse estado se desvanecia, mesmo na arte. Sentia muitas vezes que o personagem, como de alguma forma me impurificava, quer na profissão de ator, que às vezes é uma profissão dura, não só pela questão financeira, mas pela questão de competitividade entre atores e às vezes estás sem trabalho, às vezes estás com trabalho. É difícil de gerir, mas acima de tudo também as próprias peças muitas vezes têm uma carga humana muito forte, sabes? De conflito, de superpor esse conflito. Se o meu primeiro contacto com a arte tinha sido esse momento presente, esse momento de contemplação de uma faceta de mim que eu buscava inconscientemente, surgiu então esta oportunidade de como é que eu posso ir buscar isso a outro sítio. Então mais tarde encontrei o Tantra e o Yoga e percebi, ok, isto são fenómenos humanos de transcendência do ego, de chegarmos a uma revelação da nossa essência, que a arte tem essa potencialidade, mas que o Yoga e o Tantra têm também, são caminhos muito específicos, através da tradição oriental, para nos levar a esse ponto. E só a partir do momento em que descobri a arte e o Tantra, o Yoga e o Tantra, imediatamente comecei à procura dos pontos... Associar as duas coisas. Exatamente, inclusive lia os textos e os livros dos mestres do teatro, Stanislavski, o Michael Chekhov, a tradição do Actor Studio, pronto, as ramificações que o Stanislavski teve nos Estados Unidos, com os Stella Adler e Meisner, entre outros. E comecei a perceber, uau, tipo, toda a filosofia do Yoga e do Tantra tem este paralelismo com os métodos. Sim, os métodos de representação. Portanto, na verdade, na Gênese, no início do século XX, na Rússia, eles estavam a ter acesso a estes conhecimentos e, de alguma forma, fizeram a primeira
primeira filtragem para o Ocidente, na Rússia, e depois estes mestres do teatro, chamemos-lhe assim, trouxeram para os Estados Unidos ainda mais filtrado. Mas uma vez tendo acesso ao conhecimento do Yoga e do Tantra, percebi, que giro, este paralelismo está filtrado através de, pronto, o que o Ocidente às vezes quando importa para alguma coisa do Oriente, vai sempre buscar... vai sempre diluir um pouco, tornar a coisa um bocadinho mais beabá para ser comprado, para comercializar. Inclusive, o próprio Tantra passa um bocado por este fenómeno no Ocidente. Não é? Muitas vezes ouvimos falar de Tantra e Tantra está associado a sexo, apesar de Tantra ser uma ciência espiritual holística. Por ser holística, inclui então o erotismo e a sexualidade como ferramentas para... E muitas outras coisas, o modo de vida, completamente. Ou seja, basicamente é uma expansão da consciência em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida significa todos os aspectos da vida. O trabalho, a meditação, o silêncio, quando estás a cozinhar, quando estás a comer, quando estás a andar, quando estás a contemplar uma obra de arte, quando estás a contemplar os olhos da tua amada. Portanto, todos estes aspectos, mas quando chega ao Ocidente, muitas vezes Tantra é igual a sexo e só ficam por este lado, porque sexo vende, não é? Então, mas é engraçado fazer esse paralelismo porque eu também fiz biodança e também comecei um curso de Tantra, não acabei, mas fiz yoga também, portanto eu também senti esse paralelismo quando estava a fazer, por exemplo, exercícios de biodança. Como tinha feito teatro também na minha adolescência, percebi que havia ali paralelismos entre os exercícios de contemplação, de meditação, de contacto com o outro, de relação, de procura da tua verdade, desse momento de silêncio em que tu estás a perceber o que é genuíno dentro de ti, o que é genuíno dentro da personagem, o que é que tu podes trazer para uma peça, não é? E realmente tem esse paralelismo, há essa relação, mesmo quando há aqueles exercícios de expansão e de largar tudo e de deixar de pensar e de fazer coisas fora da caixa, em que tu acabas por também te confrontar com a tua essência, né? Com aquilo que tu realmente és quando deixas de pensar, quando deixas de te focar nas leis e nas regras impostas. E é muito engraçado tu também referires isso, já que agora ainda exploras isso mais profundamente, né? Com as coisas que fazes como ator na produtora que realiza filmes eróticos. Sim, claramente. Através do trabalho com Arctic Stars e outras colaborações que faço também, não só em palco, ao nível de workshops e de performance em palco, mas também em cinema, como estás a referir. Existe essa importância do desenvolvimento de consciência do indivíduo, porque, vejamos, se o ator, se o artista parte para a criação artística através de um processo de inconsciência, através de uma ausência de self-awareness, ele não vai estar nem muito consciente das escolhas que faz, nem muito consciente daquilo que ele realmente está a oferecer ao público. E, na verdade, acaba por ser uma arte, muitas vezes, terapêutica para si próprio, mas acaba por aquilo que ele passa para o espectador, por ser um produto da sua catarse, mas da sua catarse sem estar sublimada. Então ele acaba por fazer um expurgar de, sei lá, de alguns traumas ou de determinados conflitos interiores que ele tenha. E às vezes o público até é impactado pelo carisma e o impacto que esse ator tem, quer em cinema, quer em palco. Mas o estado de consciência que o público tira dessa obra de arte pode ser posto em causa se foi mais, como digamos, se é mais elevado depois da observação estética de uma obra de arte ou não. E para mim esse ponto é importante. A partir do momento em que eu comecei a fazer este caminho de expansão da consciência através do Tantra, preocupei-me. Então, espera lá, eu sou ator, vou fazer uma peça. O público depois da minha peça está tipo afetado pelo que eu coloquei em palco. Afetado, e agora estou a utilizar o termo negativo. Então faz sentido eu ter feito esta obra de arte. Comecei a questionar-me várias coisas como ator. Então, quando comecei a fazer este percurso e depois quando conheci a Agora Vídea, que realiza os filmes e encena os espetáculos e peças que tenho feito ultimamente,
e no nosso teatro em Budapeste. Então, nesse momento, percebi alguém que já tinha décadas de experiência a fazer este trabalho e que, basicamente, este processo de querer oferecer algo de harmonioso, belo, benéfico para uma plateia, exige ao ator um processo de transformação interior. Ou seja, há algo que de facto o ator vai levar, tal e qual como um personagem numa peça, mas o oferecimento dessa obra de arte passa por realmente ele passar esses testes interiores, e dentro dessa transformação interior é o que ele realmente oferece a esse público. Mas então ele oferece um processo de sublimação, basicamente. Ele passa por si mesmo esses testes e o público, através de ressonância, através de contemplar o ator, de entrar em empatia com o ator, passa por esse mesmo processo. Então, basicamente, a arte tem esta capacidade de ir ao inconsciente do público e deles conseguirem ganhar, inclusive, conhecimento profundo sobre a tradição tântrica, sem ter que ler um livro, mas através da contemplação de uma obra de arte, tântrica, neste caso. Sim, isso é uma das coisas que eu também considero super importantes, que é a comunicação através da arte, porque é uma comunicação que, apesar de ser externa, acaba por ser interna, não é? Quando tu estás a analisar qualquer coisa que tu não compreendes à partida, tens de fazer uma leitura, uma análise interna, para conseguires perceber o que é que aquilo significa para ti e não propriamente o que é que aquilo significa por si, não é? E isso é um diálogo muito interessante que eu também admiro imenso e que adoro, que é essa busca interna de significados através de coisas metafóricas, através de mensagens que não são concretas. E a arte, nesse sentido, é muito importante. Sim, até porque a arte tem a capacidade de trabalhar facilmente com arquétipos. E a partir do momento em que tu trabalhas com arquétipos, significa que tu consegues transmitir informação para além da lógica linear. Portanto, inclusive podes estar aberto a uma obra de arte e, no momento, podes estar a fazer uma lógica sequencial e a seguir uma narrativa ou um processo individual. Ok, eu tenho esta crença, nanana, e isto leva-me a esta conclusão, agora aprendi esta informação, e ainda estamos dentro da plataforma mental. Mas a arte tântrica tem a capacidade de ser interpretada através do subconsciente, ou seja, através da contemplação, de tu conseguires parar a mente e simplesmente através da absorção das ressonâncias que são emitidas pelos atores, pelos performers, essa informação chega até ti até de uma forma mais profunda. Ou seja, depois no teu dia-a-dia vês que esse conhecimento está dentro de ti, foste embedded, agora em português. Sim, sabe? Exatamente, foste imbuído desse conhecimento. E inclusive a vez, realmente, por exemplo, nos nossos festivais, nós temos os nossos espetáculos. Tive a oportunidade de assistir este ano, foi em abril. Foi em março. E para o ano cá estaremos outra vez. E, por exemplo, parte da mensagem do festival deste ano foi a diferença entre sexo e eros. Portanto, através da passagem de uma compreensão da sexualidade, vamos chamar mais grosseira, mais banal, para uma capacidade de que cada encontro íntimo seja sublime, inesquecível e que transcenda um pouco o corpo e a parte física. Inclusive o ego ou o pensamento, ou seja, realmente ficares num estado contemplativo depois do encontro amoroso, um estado de êxtase, percebes? E para muita gente sentimos que os nossos objetivos estavam artísticos e de certa forma espirituais estavam a ser cumpridos, porque sentíamos que o público teve momentos de eureka, sabes? Não por uma lógica linear, mas por ter visto nos atores o exemplo da manifestação dessa energia do Eros puro, e de isto existe. Praticamente ter entrado em identificação com os atores, e através desse momento a experiência aconteceu dentro deles também, e isso mostra a responsabilidade que o ator tem. Estes atores não são só atores de palco, mas são atores que vivenciam estes ensinamentos do Tantra constantemente na sua vida. Inclusive a sua vida é o Atanor, é este cálice de transmutação e sublimação de si mesmo, para que a mensagem que ele pode passar a um público seja cada vez mais elevada. Portanto, uma das coisas que diz é que não existe estagnação, existe elevação ou queda da consciência. Transformação. Então, pronto. Eu por acaso senti exatamente isso, porque há apesar
nesse festival houve várias manifestações artísticas, ou seja, vocês tiveram shows com interpretações ao vivo, não é? Tiveram filmes, tiveram debates, tiveram também momentos em que envolveram as pessoas que foram assistir ao espetáculo nos próprios exercícios e, portanto, houve esses vários níveis de ligação com o público e foi muito interessante para mim, que já havia imensas coisas em vários sítios, perceber que há ali uma coerência na maneira como vocês transmitem o que é o erotismo e o que é o erge, o que é o sexo e o que é a beleza e essa sublimação da sexualidade, que a mim me surpreendeu muito e me conectou muito com aquilo que eu estava a ver. Houve ali uma percepção de que aquilo que eu estou a sentir ao ver estas pessoas representarem aqueles cenários, porque cada apresentação era um cenário diferente, em que havia uma narrativa, mas que nem havia palavras, portanto era só uma manifestação de presença entre os atores, de também refletir sobre a minha própria noção do que é beleza, do que é a conexão, do que é a relação entre mim e o meu corpo e o corpo dos outros e a energia dos outros, não é? E isso foi muito interessante nesse sentido. Como é que foi como é que é o processo de criação desses espetáculos? Sim, eu tenho a dizer que é para já sinto-me um grande privilegiado de pertencer ao grupo Artextásia. É um grupo internacional, tem pessoas de vários continentes, vários países também na Europa. São pessoas que individualmente têm um processo de transformação forte, comprometido. São pessoas que fazem yoga, que meditam. Portanto, como estava a dizer há pouco, aquilo que transmitem em palco é mesmo uma manifestação do que eles vivem no dia-a-dia. E que existe uma procura constante de brio humano e de brio artístico. E, portanto, o próximo festival, de certeza, já estaremos noutro nível, e quem tem acompanhado as 2 edições que já fizemos em Portugal já pôde ver uma evolução de um festival para o outro, e tal e qual como me acontecerá também sobre a nossa obra cinematográfica. E se calhar falo mais sobre a parte cinematográfica porque é onde eu também tenho trabalhado mais. E basicamente acaba por ser um processo de morte do ego, porque obviamente se tu és convidado para fazer um papel, a realizadora, com o nível de consciência que tem para te convidar para fazer aquele papel e perceber que aquele personagem é ideal para ti no sentido em que faz completamente sentido para ti e, por exemplo, para a parceira com quem estás a fazer essa obra de erotismo puro, cinematográfica, de transformar em algo. O personagem é uma proposta de transformação. É também um exercício para ti enquanto evolução. Como ser humano, tu vais-te rasgar todo por dentro para conseguires que o personagem possa ultrapassar os seus próprios limites, percebes? E mesmo para nós, não é? Quando falo desta transcendência da sexualidade para o erotismo, desta direcionar da energia erótica para o sublime, ainda assim é uma constante busca e transformação interior que implica, porque apesar de já estar praticante no caminho tântrico há vários anos, temos que ver como é que nós fomos educados, como é que fomos educados nas relações, como é que fomos educados na sexualidade, pela pornografia, porquê? Pela pornografia, pelos amigos, como é que falavam, por algumas namoradas que tiveste e como é que foste fazendo essa experiência. Sim, pelos mitos que também são criados à volta disso. Não é? Exato. E à medida que vais tendo experiências de êxtase, isto como mapeia o teu caminho e são sabes, quando finalmente passas alguns testes e tens encontros íntimos que olhas nos olhos da outra pessoa no final e a tua mente para, entras num estado meditativo, esse êxtase é em si transformador, porque de alguma forma há uma parte de ti que já não
há uma pele que deixas para trás, há uma parte de ti que já não consegue viver o grosseiro, o mais banal, o mais instintivo. Não porque seja errado ou mau, mas simplesmente porque tu vês como impeditivo de tu chegares a esses estados. Portanto, esta é das coisas que mais me fascina no Tantra, é que não é dogmático. Simplesmente diz o que é que seja que faças, faz com o máximo de consciência possível. Torna-te consciente na ação e depois da ação vê que efeitos isso tem em ti. E isso dá uma liberdade tremenda a quem pratica Tantra, porque permite-te não acreditares em algo. Simplesmente tu vais com uma perspectiva científica o mais possível para a experiência e no final vês, uau, isto deu-me um estado de êxtase ou alguma coisa aqui não está certo. Sim. E quando não está, tu vais à procura de respostas. Pá, e para nós o erotismo não tem esta mensagem, sabes? Nós vemos que a sociedade cada vez mais influenciada pela pornografia não está a melhorar, sentimos que não está a melhorar, sentimos que os miúdos cada vez mais têm acesso através do telemóvel a estas coisas, que os adultos também, as relações são difíceis e tu vais procurar ou através do fetiche ou através de coisas, vais procurar soluções, tu vais procurar alguma coisa. E alguma coisa que resulte, não é? Porque nenhuma relação é fácil. E é chato, né? Porque vês que estás numa relação, a polaridade começa a cair, o homem começa a ter mais dificuldade. Isso mexe muito cá dentro no homem, mexe muito dentro da mulher e começam à procura de soluções. E a solução muitas vezes é procurada fora. E o que nós muitas vezes queremos mostrar pela arte, é que é encontrada dentro. Então, quer para eu como amante, quer para eu como artista, cada vez mais estou a encontrar no processo meditativo, no processo contemplativo, no toque consciente, no profundo processo de me perder no ato de adorar a minha amada, neste ato de abnegação, e através destas palavras que eu disse agora, de descobrir o que é o verbo amar, essa minha essência de que falámos no início. E é também que entra a continência orgásmica? Ou... Sim, continência amorosa ou continência sexual é um conceito muito comum na tradição oriental. O yoga, o tantra, o tao, todos eles abordam a continência sexual como um conceito muito simples. Existe uma energia que te é dada, a energia sexual, ao homem e à mulher, através da criação de determinados fluidos, líquidos e mesmo a nível energético, que tem como função a criação e à qual podes dar uma escolha. A criação de outro ser humano, para a procriação da espécie, e existe esse lado da sobrevivência da espécie, que é concreto e específico, e outra para a criação interior de ti mesmo. E os caminhos espirituais, como é o Tantra, mas muitos outros, o Yoga, o Cristianismo, o Islamismo, todos, o Budismo, o Taoísmo, todos eles abordam esta questão e muitos caminhos são ascetas, digamos, e significa não abordam o erotismo como parte desta expansão da consciência ou comunhão com Deus ou atingir o Nirvana, como quer que seja que lhe chamemos. Mas o Tantra aborda esta questão de é possível entrarmos na fusão amorosa sem que essa energia seja desperdiçada. Ou seja, sem que para o homem exista a ejaculação e a mulher através de orgasmos explosivos. Em última instância, isto significa que, através de uma mestria da canalização e do controle das energias, através do controle da mente, do controle da respiração, através do canalizar destas energias para os aspectos superiores do nosso ser, que de um orgasmo que é explosivo, tu tenhas orgasmos implosivos. E que, basicamente, isto é uma ferramenta da expansão da consciência. Então, fazer amor torna-se, desta expressão coloquial que utilizamos de fazer amor, torna-se literal, torna-se realmente, quando tu estás com a tua amada, no final vocês criaram amor em ambos. Portanto, as energias expandiram até ao nível do teu coração, até ao nível da tua mente, e entras em estados de contemplativo, de silêncio da mente, e vais assim para o mundo. Então, este ciclo de amor expande-se, estás com a tua amada, e depois de estarem juntos, o mundo beneficia
desse amor, e existem várias lendas, mas não são lendas, são mesmo, existem grupos tântricos que fazem isto, existem inclusive estudos, acho que foi nos Estados Unidos que fizeram este estudo, colocaram de uma tradição tântrica diversos casais a fazer amor ao mesmo tempo e de horas específicas, e verificaram que a criminalidade naquele período diminuiu. Pronto, e infelizmente não tenho aqui o estudo para apresentar neste podcast, mas expansão do amor. Sim, mas que existem estes processos de expansão da consciência, que o mundo pode beneficiar disto, e nunca foi tão urgente como hoje em dia, diria. Eu quis experimentar, quando comecei a ter aulas de Tantra, quis experimentar essa forma de fazer o amor sem pôr a carga do orgasmo na ação, ou seja, fazer isso que estavas a dizer, que é o orgasmo inclusivo, ou seja, tentar chegar ao êxtase sem expelir, não é, o fluido. E tive reações incríveis no meu corpo. E na verdade, o que me fascinou é que eu sempre fui um pouco cético sobre tudo isto. E uma das coisas que me alimenta a curiosidade é exatamente o meu ceticismo, porque eu não sou um cético dogmático. Eu tenho dúvidas, então vou à procura, e a minha curiosidade é que me leva a chegar a estes universos todos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando me explicaram este processo da continência orgásmica era exatamente uma coisa que me acontecia muitas vezes e que eu achava que era um desperdício, no sentido em que a minha energia faltava, que era depois do orgasmo eu não conseguia quase reagir. Tinha um colapsava, como a parte dos homens acontece, não é? Que é, estamos ali numa situação de esforço a tentar chegar a um objetivo, e depois, chegado ao objetivo, colapsamos e acabamos por não desfrutar daquele momento. E quando comecei a ter essa consciência e a desfrutar mais de toda a ligação, de toda a relação, de todo esse ato de fazer e construir o amor naquela ação, isso depois fez todo o sentido para mim, e de repente a relação não acabava no orgasmo, não terminava naquele momento. Era uma coisa que estava constantemente em expansão, e isso foi extraordinário, foi incrível. E por isso é que me fascinou tanto. E o que eu queria dizer com isto é que às vezes nós estamos a ouvir estas coisas, e há pequenos detalhes que nos tocam, que nos afetam primeiro, antes de percebermos tudo e de tentarmos perceber e tentarmos viver as coisas na generalidade. Que é isso, que é como é que isto pode influenciar, como é que isto pode melhorar a minha vida num determinado ponto. E então, a partir daí, depois puxar os outros e tentar chegar a outros sítios. Sim, e depois também existe um fenómeno que é interessante, que é a capacidade de controlarmos energia. Ou seja, consciência e energia estão completamente interligados. A consciência não consegue expandir se não estiver alimentado por energia. E a energia expandindo caoticamente sem a consciência, acontece exatamente isto, torna-se caos. Então, neste processo de aperfeiçoamento desta continência amorosa, desta continência sexual, existe um profundo processo de transformação interior. Ou seja, a capacidade que tu tens de orientar as energias durante o ato amoroso, de tu estás com a tua amada e ela expande cada vez mais, e a mulher felizmente tem esse lado de expansão. Pois é, porque isso toca-nos mais a nós, não é? Porque temos essa queda abrupta, o pico abrupto. Exatamente, e podemos muito aprender com as mulheres, porque elas têm essa capacidade de fazer continência sexual quase naturalmente. E elas beneficiam muito quando o homem é praticante de continência sexual. Principalmente se soubermos que normalmente o orgasmo com ejaculação no homem vem passado 5 minutos. Em média, sim. Sim, em média. Não, Rui, não. não é connosco. Mas, acima de tudo, este controle das energias depois manifesta-se no dia-a-dia. Ou seja, este conhecimento não é secreto. Foi muitas vezes secreto, mas hoje em dia não é secreto. Nós sabemos que os atletas não ejaculam e as mulheres não vão para os estágios. Sabemos que o Muhammad Ali, o pugilista, ele não ejaculava, não fazia sexo
antes dos concertos, ou uma vez lá também, dos combates. Ele era um artista. Eu ia falar do Miles Davis a seguir, também estava a dizer, pá, não, ponham-me o Mohamed Ali à frente, num ringue, mas certifiquem-se que ele ejacula antes do combate comigo e eu vou combater com ele. Garanto-vos, é impossível, eu não vou gravar um álbum ir-me fazer sexo antes. Eu estou 1, 2 semanas, 3 semanas sem estar com ninguém, porque esta energia criativa fica dentro de mim. Obviamente. Então, e agora podes falar um bocadinho do retiro que vai acontecer? Então, pronto, eu vou aqui a falar estes temas todos. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o caminho tântrico, através de um retiro preparado por artistas, preparado por Agora Vídea, ela vai estar presente no retiro, vai guiar o retiro. Ou quem quiser explorar esta arte da alma, esta arte que eleva, que quer descobrir o belo, o harmonioso, esta polaridade entre homem e mulher e descobrir estes mistérios participando ativamente em obras artísticas, podem encontrar toda a informação na página do Facebook Arte Extásia. Ok, muito bem. E para te encontrar a ti também é nesse Sim, podem me encontrar ou Pedro Vieira Ator também no Facebook, se tiverem algumas questões. Olha, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer conversar contigo e espero que nos voltemos a encontrar brevemente. E muito obrigado a quem ouviu e não se esqueçam que só é sensual se for consensual.